Muitos de nós pensamos que temos que trabalhar muito para Jesus, temos que pregar o Evangelho, temos que evangelizar, temos que trabalhar na igreja, temos que estar nos cultos, temos que estar nas reuniões. Nós procuramos muitas das vezes fazer muito para Jesus, né? Trabalhar muito na obra dele. Muitas das vezes a gente pensa isso. No início da minha fé eu achava que eu tinha que fazer muito isso. Eu tinha que me envolver na obra. Isso é bom, isso é bom. Mas eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo que isso não é tudo que Jesus espera de nós. No foco no versículo de hoje eu quero conversar com você sobre isso. O texto do foco no versículo de hoje está em Lucas capítulo 10, versículo 38 em diante, que diz assim: E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. No foco no versículo de hoje eu quero conversar com você a respeito da intimidade com Deus. Muitas das vezes nós nos focamos, ou nós nos preocupamos em fazer a obra do Senhor. Isso é bom, é bom. Deus, Ele quer que nós nos envolvemos na obra. Deus, Ele quer que nós preguemos o Evangelho. Deus, Ele quer que nós evangelizemos, que nós estejamos nos cultos, né, nas redes de jovens, né, no culto de Senhor, de Senhora, de homem, de mulher. Ele quer que nós estejamos envolvidos. Por exemplo, no meu caso, eu sou pastor, mas eu toco também. Eu toco guitarra. E muitas das vezes, no início da minha fé, eu achava que Deus, Ele se agradaria mais de mim se eu estivesse nos cultos todas as vezes tocando, todas as vezes contribuindo, né, estando ali, estando presente na igreja. Ou seja, eu procurava me envolver ao máximo na igreja. A minha mãe chegava até a chamar a minha atenção, porque eu estava sempre na igreja, estava sempre ali, né? Ela ficava chateada comigo, porque quando ela me pedia para fazer alguma coisa, eu estava sempre ocupado com as coisas da igreja. Só que depois que eu cresci, eu amadureci um pouco mais na fé, eu olhando para esse texto, eu descobri que muitas das vezes Jesus, Ele não quer apenas que nós nos envolvemos ou nos envolvamos na obra dele. Ele não espera só isso da gente. A exemplo de Marta, ela estava preocupada em servir Jesus, ela estava preocupada em fazer a obra de Deus. É o que acontece com muitas pessoas hoje, e aconteceu comigo. Estar preocupado em fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que evangelizar, eu tenho que visitar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ou seja, toda a ocupação dessa pessoa está voltada somente em fazer. Era o que estava acontecendo com Marta. Marta estava preocupada em servir Jesus. Olha o que Jesus fala para ela. Na verdade, no versículo 40 está escrito: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que muitas das vezes, quando eu me preocupo tanto em fazer a obra do Senhor, né, em evangelizar, em fazer todas essas coisas que nós sabemos, eu acabo me distraindo daquilo que é mais importante, que nós vamos tratar já mais lá na frente. Eu acabo me distraindo, eu acabo me ocupando, a minha mente fica muito ocupada e eu começo a ficar ansioso. Olha o que Jesus vai dizer. Respondendo, disse-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa. Olha o que o excesso de trabalho na obra do Senhor causa na mente da gente. Ansiedade. Muitas pessoas estão ansiosas, estão preocupadas. Porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que evangelizar, eu tenho que trabalhar na célula, eu tenho que visitar o irmão, eu tenho que ir para cá, eu tenho que ir para ali, eu tenho que fazer essa rede jovem, eu tenho que fazer isso, eu tenho que tocar, eu tenho que ensaiar. Ou seja, se preocupa tanto em fazer que a cabeça, a mente da pessoa começa a ficar ocupada demais e gera ansiedade. É o que Jesus está falando. Olha, Marta, ela se ocupou tanto, se preocupou tanto em servir a Jesus, que Jesus disse: olha, tu está ansiosa, tu está muito atarefada, tu está muito, né, sobrecarregada de querer fazer a obra para mim, de querer me servir. Isso é bom, não estou dizendo que é ruim, é bom. Só que quando você se preocupa só nisso, aí se torna um problema. Olha o que Jesus vai dizer. Respondendo, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada em muitas coisas. Olha o que Jesus vai dizer. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. O que Jesus está dizendo? Quando Jesus chegou na casa delas, Marta se preocupou em servir, em trabalhar. Enquanto que Maria, ela sentou-se aos pés de Jesus e foi aprender do Mestre. Jesus está dizendo o seguinte, que muitas das vezes
nem só é necessário somente trabalhar para Ele, mas mais importante do que tudo isso é aprender de Jesus, é sentar aos pés dele e aprender a respeito da sua palavra, a respeito do seu reino, a respeito das doutrinas, ou seja, desenvolver comunhão com ele, é desenvolver intimidade, relacionamento com ele. É isso que Jesus está dizendo. Era o que Maria estava fazendo. Ela estava desenvolvendo um relacionamento, aprendendo de Jesus, ouvindo Jesus, né? E a meu exemplo, por eu estar tão atarefado na obra do Senhor, né, não me sobrava tempo para orar, não me sobrava tempo para ler, não me sobrava tempo para jejuar, eu não tinha intimidade, ou seja, eu trabalhava para o Deus da obra, mas não conhecia o Deus da obra. Esse que era o meu problema. Eu estava tão preocupado em fazer, tão atarefado, que eu não orava, eu não lia a Bíblia, eu não jejuava, eu não me relacionava, né, eu não sentia mais a presença do meu Deus. E esse é o problema que está acontecendo nessa geração que a gente vive. Uma geração tecnológica, uma geração que tem que produzir, tem que fazer, faz isso, faz aquilo, desenvolve isso, desenvolve aquilo, tem projeto para isso, tem projeto para aquilo, mas está seca espiritualmente, está vazia espiritualmente, não ora, não lê a Bíblia. Por quê? Porque não tem tempo, porque está sobrecarregado de tanto trabalho que não consegue encontrar tempo para ler, para jejuar, para se relacionar com Jesus. Porque Jesus está dizendo o seguinte: entre você trabalhar para mim e você se relacionar comigo, eu prefiro muito mais que você se relacione, porque depois que você começa a se relacionar com Cristo, automaticamente fluirá o desejo de fazer a obra dele. Assim foi comigo quando eu comecei a me relacionar, quando eu comecei a andar com ele, começou a fluir pregações, começou a fluir ensinos, entendimentos quanto à sua palavra, tudo fluiu da vida de oração, do lugar secreto, como algumas pessoas dizem, né? Do momento a sós, daquele momento que você dobra o seu joelho, você fala com ele, você chora, você ora, você lê a palavra, você aprende, é dali que vai fluir, né? E na geração que a gente vive, muitas pessoas estão atarefadas com as obras, né, da casa de Deus, procurando fazer. E Jesus está dizendo: eu não quero só que tu faça, eu quero que tu me conheça. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então o foco principal da vida cristã não é só fazer, é conhecer a Deus, né? Se alguém chegasse com você e dissesse: fale-me um pouco sobre o seu Deus, fale-me um pouco sobre a intimidade que você tem com o seu Deus, com o seu Jesus, o que tu diria? Ou você seria só aquela pessoa que conhece a respeito do que tu tem que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer aquilo? Ou você diria: eu tenho um relacionamento com meu Deus, eu tenho uma intimidade com meu Deus, eu conheço o Deus a quem eu sirvo, eu conheço o Deus a quem, né, eu tenho servido. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu quero que vocês façam a minha obra, mas eu quero também que você me conheça, que você tenha relacionamento comigo, que você me ame. Olha o que Jesus diz no versículo final: mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Jesus está dizendo: a melhor parte não é trabalhar, a melhor parte é me conhecer, é sentar aos meus pés e me ouvir, né? Receber de mim a palavra, o nutriente, o alimento. Essa é a melhor parte. É sentar diante da palavra e lê-la e se deleitar na Escritura. A melhor parte é dobrar os joelhos e conversar com Ele. A melhor parte é conhecê-lo não somente fazendo, trabalhando, praticando, mas, né, na intimidade, no relacionamento. Aí Jesus está dizendo: escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Sabe o que eu aprendo com isso? Muitas pessoas trabalham tanto, faz a obra, faz aquilo outro, né? Inverte o seu tempo na obra. Só que todas essas coisas podem ser perdidas. Só que aquilo que tu investe no lugar secreto, ninguém te tira, né? O momento de oração, ninguém te tira. O conhecimento que tu adquire pela palavra, no momento do lugar secreto, ninguém te rouba, ninguém tira. Jesus está dizendo: não será tirada. Todo aquele momento que eu investi em oração, todo aquele momento que eu investi na leitura, no jejum, né, na intimidade, na proximidade com Jesus, quando eu começar a andar com Ele, Jesus está dizendo: ninguém vai roubar isso de ti, ninguém vai tirar de ti, ninguém vai pegar isso de ti. Por quê? Porque é algo que tu vai pegar e vai ser algo que vai ficar em ti, intrínseco na tua natureza, ou seja, vai morar dentro de ti, vai fazer parte de ti. Ou seja, vai estar dentro. E é isso que Jesus está dizendo: isso não lhe será tirado. E essa, Jesus está dizendo, é a boa parte. A boa parte é me conhecer. Eu tenho aprendido, durante esses anos de evangelho que eu tenho andado com Jesus, que o mais importante não é pregar, não é evangelizar. Essas coisas são muito boas, mas isso não é o mais importante.
O mais importante que Jesus ele tem me ensinado durante esses anos que eu tenho andado no Evangelho é o relacionamento. E eu tenho me esforçado em querer conhecê-lo, em buscá-lo, em amá-lo. E eu tenho aprendido que isso é o mais importante. Conhecer a Jesus. Conhecer a Deus. Saber o Deus que eu sirvo. Saber o Deus que eu amo. Saber o Deus que me salvou. O sacrifício que Ele fez no madeiro. Toda a obra que Ele fez. Isso é o mais importante. E eu quero, com essa palavra, estimular e ajudar você a mudar, a você se preocupar muito mais em conhecê-lo, em andar com Ele, em viver com Ele, em desenvolver um relacionamento com Jesus, do que apenas trabalhar para Ele. Porque tem muita gente na nossa geração que trabalha para Jesus, faz muito, mas não conhece nada do Deus a quem Ele trabalha. Trabalha muito, mas não conhece nada a respeito de Jesus. Não se relaciona com Jesus, não conversa com Jesus, só trabalha, mas não conhece a Jesus. Amém? Esse é o vídeo do Foco no Versículo de hoje. Eu espero ter abençoado a tua vida. Deixa o seu like, compartilha com alguém, curte, se inscreve no canal se você não é inscrito, que todos os dias eu vou estar aqui postando um vídeo para te ajudar. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.